profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Deus, em escola dominical, para juntos aprendermos do Senhor. Pedimos ao Senhor, que o Senhor, que é o Deus que nos instrui, que nos orienta, que fale ao nosso coração nessa manhã. Tire as barreiras, ó Deus, que muitas vezes nos impedem de entender o que o Senhor quer dizer para nós, e que o Senhor possa ministrar a nós com graça e com poder, que para que possamos sair daqui, ó Deus, crescidos mais um pouco da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. É interessante, né, que já foi falado pelas pessoas que falou anteriormente, que há uma preocupação de Jesus com as igrejas. Tanto que se escreve as cartas a essas igrejas. Essas igrejas, elas seriam o quê? A matriz de muitas outras. Elas foram as igrejas que geraram muitas outras, que seriam um modelo de muitas outras. E há uma preocupação, e Jesus, ele está entre as igrejas, e ele está com um olhar observador, um olhar avaliador. Se nós já passamos aperto para fazer a avaliação, né, fazer uma prova para um vestibular, a gente dá tremedeira, dá dor de barriga, fazer a prova lá para tirar a carta, né, de motorista, quanto mais devemos temer e tremer diante da avaliação de Jesus. Agora é interessante que às vezes a gente fica tão tenso com as avaliações da sociedade que a gente vive, e a gente fica tão sem critério para a avaliação de Jesus, e ele nos avalia o tempo todo, porque esse mesmo Jesus que estava com a igreja na época em que deu a revelação na ilha de Patmos para João, ele está conosco ainda hoje, com todas as igrejas, nos avaliando. Então aquilo que Jesus avaliou, aquilo que ele qualificou e aquilo que ele reprovou, ele também serve também como avaliação de Jesus para a nossa vida, para nós como igreja, porque aqui estamos, uma igreja reunida aqui, onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali está o Senhor e ali é uma igreja. E que nós possamos, então, ao meditar agora nesses textos, que possamos entender que essa avaliação é para a gente também. É para todos aqueles que reunidos se tornam igreja do Senhor e são igreja do Senhor Jesus. Uma coisa que eu gostaria de passar para vocês aqui agora é algumas questões, algumas informações a respeito da igreja em Tiatira, para a gente entender um pouquinho, né, o que aconteceu nesse lugar. A cidade de Tiatira era uma cidade muito importante, mas ela não tinha uma importância política e nem religiosa. Qual é a importância de Tiatira? Ela ficava numa localização onde era um caminho para comércio. Então ela ficava localizada onde passava o correio imperial.
Então o Império Romano, ele usava aquele caminho ali para correio, para correspondência e também para comércio. Então ela era uma cidade muito importante, por quê? Porque ali passava todo o intercâmbio comercial entre a Ásia e também a Europa. Na cidade de Tiatira ficavam alguns polos de comércio muito importantes que eles chamavam como se fossem grêmios, algumas associações, né, de comércio. Então tinha o grêmio da lã, tinha o grêmio da púrpura, tinha o grêmio, né, do couro, do linho, do bronze. Tinha grêmios, né, de pessoas que trabalhavam como tintureiros, como alfaiates, vendedores de púrpura. Cada grêmio desse tinha um deus que devia ser adorado. Então, associar-se a esse comércio, gente, isso na época era muito empreendedora, né? Capitalismo não é uma coisa de agora, isso dava muito dinheiro, dava muita grana, trazia muita riqueza para quem se associava a esses grêmios. Então, aquelas pessoas que queriam prosperar economicamente, o que elas faziam? Elas entravam para fazer parte desse grêmio. E ali a gente tem uma igreja que nasce nessa cidade, com esse contexto, e uma igreja que precisa de pão, uma igreja que precisa de comida, uma igreja que precisa de roupa, uma igreja que precisa de recursos. Só que aí vem um evangelho que ensina o quê? Você tem que ser separado. Você tem que depender agora do sustento do teu Deus, não é do grêmio. Não é da bênção que o Deus tal dá ao grêmio tal, o grêmio da lã, ao grêmio dos tintureiros. Você tem que depender de Deus. E nasce essa igreja, e essa igreja era uma igreja, como tinha muitos comerciantes como membros, era uma igreja que tinha recursos financeiros. Por essa igreja ter recursos financeiros, essa igreja é uma igreja operosa. E Jesus fala, né, que conheço as tuas obras. Conheço o teu amor, conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas até do que as primeiras. Então você vê que a igreja, ela foi o quê? Crescendo. É uma igreja emergente, uma igreja crescente, uma igreja que cada vez está mais produtiva, cada vez está trabalhando mais. E Jesus vai lá avaliar essa igreja. O olhar de Jesus aqui, né, é como fogo. É uma visão de raio-x, né? Olha no íntimo, com profundidade. Aquilo que aparentemente está atraindo, né, os olhares dessa igreja trabalha muito. Olha, a igreja em Tiatira está crescendo, os irmãos são operosos, faz bastante obras. Mas será que Jesus está dizendo o mesmo? Será que Jesus, na sua avaliação, está dizendo o mesmo? Então, essa igreja emergente, ela está sob a avaliação de Jesus. Isso deve ser algo que nos incomoda, porque a nossa vida também está sob a avaliação de Jesus. Ele nos conhece, ele nos sonda. E é interessante o seguinte, o que existia nessa igreja? Existia uma mulher chamada, ao qual eles intitulam de quê? De Jezabel. É a segunda Jezabel que se fala na Bíblia, não é isso? A primeira Jezabel quem foi? Aquela que instituiu dentro da nação de Israel culto pagão a Baal. Agora aqui nessa igreja emergente, nessa cidade importante, nessa cidade de comércio, rota de correio, a gente tem uma segunda Jezabel que quer instituir um ensinamento não bíblico, não da vontade de Deus, no meio daquela igreja que estava nascendo ali. E aí, o que essa mulher começa a ensinar? Qual é o ensinamento que ela ensina? Ela começa a ensinar para eles, e eles dão lugar de destaque para ela, para esse ensino, ela exerce o ensino na igreja, e ela começa a ensinar para eles assim, olha, para vocês combaterem o pecado, vocês precisam experimentar o pecado, então pode participar do grêmio. Vocês precisam conhecer, experimentar. Tem que conhecer com profundidade, né? A doutrina, né? Com profundidade, as coisas de Satanás, as profundezas de Satanás. Está no versículo 24. Essa era a doutrina que ela ensinava. Tem que conhecer o que o diabo faz, as obras do diabo, com profundidade. Vai a fundo, mergulha de cabeça, porque depois vocês vão ter que saber, né, como combater isso, como combater o pecado. Isso é uma falácia.
Isso é uma inverdade. A gente não precisa experimentar de tudo para saber que aquilo é mal. Na verdade, a Bíblia nos adverte a fugirmos até da aparência do mal. Corre da aparência do mal, foge. Você não precisa, porque muitas vezes esse mal, ele pode ser uma lama tão grudenta, uma areia tão movediça, que você submerge lá e não sai mais. Então, ela estava ensinando algo contrário aos ensinamentos da palavra de Deus e da Bíblia. Né? Por quê? Porque Jesus nos chama para ter uma vida o quê? Separada, de santidade. Como você vai ter uma vida separada de santidade se você está se envolvendo profundamente com as coisas de Satanás? Aí ela ensinava isso e ela conseguiu ter vários adeptos que pensavam igual a ela. Gente que não estava disposta a abrir mão da riqueza, queria participar do Grêmio. Esses grêmios, além de adorarem as potestades, eles tinham também os cultos pagãos lá, né? Nessas associações. Então você pode estar aqui na igreja em Tiatira e você pode participar lá, trazer esse recurso para a gente fazer as obras aqui, né? E aí Jesus está avaliando essa igreja e a primeira coisa que ele repreende não é a Jezabel. Se vocês observarem, quem que ele repreende primeiro? A igreja. Se você observar no versículo 19, no versículo 20, ele vai falar: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira avaliação de Jesus aqui, a repreensão dele vai para a igreja, por causa do pecado da tolerância. A gente acha que tolerância é uma virtude. Tolerância não é virtude. A virtude se chama paciência, e é fruto do Espírito Santo. A tolerância, ela é uma palavra que ela nos traz uma ação negativa. Se eu falar assim para a Cris, eu te tolero, você vai se sentir bem, Cris? Não. Se eu falar, Cris, eu te amo, você vai se sentir bem? Sim. O amor, ele é algo positivo. A tolerância, ela é negativo. Porque você tolerar as coisas não é uma virtude. E aqui, Jesus está condenando o pecado da tolerância, porque eles estavam tolerando entre eles algo que não deveriam tolerar. Eu gostei bastante da postura do Sérgio, né? Eu não quero essa desgraceira de idolatria aqui não, né? Boa demais. E ele usou essa expressão desgraceira. Gente, e ele está extremamente certo na nomenclatura. Porque a idolatria, ela traz desgraça. Aqui a gente vê a idolatria sendo introduzida e ensinada por essa segunda Jezabel. Vocês podem participar do Grêmio, cultuar, participar dos cultos, de toda oferta que dá lá nas festas lá, a potestade daquele Grêmio, mas depois vocês vêm aqui participar da Santa Ceia, depois vocês vêm aqui adorar o Senhor, depois vocês vêm aqui pra gente fazer a obra, depois vocês vêm aqui pra gente fazer missão. É o que ela estava ensinando. Desculpa interromper. Uma das coisas que fizeram Calvino ser banido de Genebra é porque Calvino não ministrava a ceia para esse tipo de gente que tinha vida libertina. Chegava lá, ele recusava a ceia. E aí o pessoal, o Conselho de Berna, mandou ele e falou embora, porque eles eram muito radicais. Falaram, se não tem uma vida concernente à graça e à santidade, não participa da ceia. E aí mandaram ele embora. Antes colocaram o nome dos cachorros de Calvino, né? Não, estou usando um exemplo aqui do missionário, mas isso é uma postura correta. Porque vai fazer as pessoas lá da comunidade lá ver que elas não podem servir a dois senhores. Que coisa do Senhor tem que ser santo. O cristão, ele é chamado para se santificar e separado cada vez mais daquilo que é pecaminoso e daquilo que desagrada a Deus, né? Então, eles repreendem o pecado da tolerância. Nós não devemos confundir paciência com tolerância. Paciência, a pessoa chegou agora, ela ainda está novo na fé, ela não conhece a palavra de Deus. Eu vou ensinar e vou ser paciente, esperando o Evangelho transformar a vida dela. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Isso é bíblico. Isso é o que nós devemos fazer.
mas não devemos jamais tolerar aquilo que é pecado, aquilo que é abominável ao Senhor dentro da comunidade cristã. A comunidade cristã, ela é o diferencial do mundo, ela é sal, ela é luz, ela veio para fazer diferença, ela é o alternativo. Porque está cheio de coisas aí oferecendo. Você pode fazer tudo. O que propõe algo radical e diferente? A igreja que conserva os ensinamentos genuínos de Jesus. É isso que Deus tem para nós, né? E eu fiquei feliz de ver, né? Eu sei que vocês estão sofrendo, né, com essa questão aqui, mas eu fiquei feliz porque a oportunidade de vocês chamarem o povo para a santidade, para entrega total ao Senhor, para integralidade na presença de Deus e para fazer a escolha que vai levar bênçãos e mais bênçãos para a vida deles. E a maior bênção é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente passa por lutas aqui nesse mundo, mas todas as lutas que a gente passa aqui, ela é passageira, ela é temporária. A eternidade com Cristo, ela é a eternidade. É a eternidade, é indizível isso. Mas Jesus, ele dá essa repreensão para a igreja. Olha, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher no meio de vocês. Mas eu tenho contra vocês também que vocês estão deixando ela ensinar. Isso é muito sério. Eu sempre tive uma preocupação, né, de ver pessoas que ensinam na igreja que às vezes são liberais no ensino. Não acredita que a Bíblia é inspirada, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, está lá como professor da escola dominical. Não acredita na fé, não acredita nas coisas que estão sendo pregadas, está lá ensinando. A gente tem que ser paciente. Ele pode estar no banco para aprender da palavra. O dia que ele aprender, ele vira professor, mas é o dia que ele aprender. Ele não aprendeu, por que ele vai ensinar? Se ele não aprendeu que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada de Gênesis a Apocalipse para nos falar ao nosso coração que ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida, ele não deve ser professor, porque ele ainda não aprendeu. Então que a gente tenha cuidado, critério e zelo com as pessoas que vai exercer o dom do ensino na igreja. Que a gente possa olhar, essa pessoa ela crê no que ela acredita, no que a gente acredita, no que nós pregamos. E eles estavam tolerando. Eu tenho uma preocupação com as igrejas hoje, que as igrejas hoje, no geral, não só a presbiteriana, mas no geral, estão deixando pessoas ministrar dentro da igreja que não tem compromisso nenhum com a palavra, que não acredita, que muitos textos bíblicos são mitos para ela. E elas estão ensinando nas nossas igrejas. A gente vê muito isso em São Paulo. Não acredita na palavra de Deus como revelação e estão ensinando. E Jesus está falando para a igreja de Tiatira tempos tão remotos, tão antigos. Há mais de 2000 anos atrás, e isso é tão atual, tão contemporâneo. Então aqui a gente tem pastor, aqui a gente tem presbítero, aqui a gente tem missionário, aqui a gente tem alunos, aqui a gente tem diáconos. Que nós possamos falar, olha, não podemos ter nas nossas igrejas pessoas que ensinam o que é contrário à Bíblia. A santificação da igreja, ela está nisso, na nossa ação também, que às vezes a gente fica omisso, a gente não fala, a gente não reclama, a gente fica lá, eu não concordei com aquele estudo. E estou lá aceitando a pessoa falar que Adão e Eva é um mito. Isso é muito sério, meus irmãos. Eles deram púlpito para aquela mulher, ela passou a ensinar, né? Nada contra a mulher ensinar na igreja. A gente teve muitas mulheres muito usadas a ensinar. Jesus aqui não está condenando ela a ser mulher. Jesus está condenando aqui a doutrina que ela está ensinando. Em momento algum que tem uma questão de gênero aqui. O texto é muito claro. Vocês estão deixando essa Jezabel ensinar que os meus servos têm que praticar e conhecer as profundezas de Satanás. É o que ela ensina. E eles também, né, permitiram ela seduzir. Ela seduzir, por quê, gente? Pecado, ele agrada a carne. Se o pecado doesse, assim, de cara mesmo, né? Se o pecado, assim, arrebentasse de primeira, assim, de sola a vida da gente, ninguém pecaria. Então
aquilo que é pecado, ele massageia o nosso ego, ele é agradável. Se pecar fosse ruim, ninguém pecaria. O pecado, ele o quê? Ele sucumbe os nossos desejos carnais. Eu participo do Grêmio, eu tenho riqueza. Eu estou lá no meio deles, os meus produtos do meu comércio, se eu sou uma pessoa que vende púrpura, vou vender tudo. Eu vou ter posses. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro. Eu não vou passar por privação. Eu não vou ter vida simples. Então ela seduziu e eles deixaram ela praticar essa sedução, levando eles à prostituição. O que é a prostituição aqui? É adorar outros deuses. Eles foram chamados para adorar o único e verdadeiro Deus. E participar desses grêmios, dessas associações, né, comerciais lá, era adorar outros deuses. E ela o induziu a isso, a sacrificar aos ídolos. E Jesus está falando, olha, a minha primeira repreensão é para a igreja. Mas Jesus não só repreende a igreja, ele repreende também a Jezabel. E é interessante que no versículo 21, a partir do versículo 21, ele vai falar, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E algo muito importante para nós. Jesus é tão misericordioso que ele aponta o nosso pecado e ele vai sempre dar o tempo da disciplina. Para que é a disciplina? É para excluir a pessoa? É para acabar com a pessoa? É para destruir a vida da pessoa? Não. É para correção. O tempo da disciplina é para que todos nós, passando por essa disciplina, façamos uma autoavaliação e uma correção da nossa vida. Corrigir. O que não está bacana na minha vida? É para a gente fazer com humildade uma avaliação, uma introspecção e mudar de vida. E Jesus aqui, ele demonstra com a igreja em Tiatira, e principalmente com Jezabel, graça e misericórdia, que ele está falando, ele está dando tempo da disciplina. Ele avisou que a prática estava errada e deu tempo de disciplina. Só que, o que aconteceu? Ela não foi humilde para, no período da disciplina, se arrepender e mudar. E aí, então, o que ele vai? Vai destruir com morte. Ele falou, eu deixei ela de cama. E todos aqueles que a seguiram também estão de cama e vão morrer. Porque eu quero eliminar esse pecado. Eu quero eliminar esse pecado. Então, é muito interessante. Que lição traz pra gente? A disciplina na igreja, ela não é para destruir a vida de ninguém. Ela é o tempo dado para que a pessoa reflita os seus erros. Veja aonde caiu. E tome um rumo e um caminho diferente. Nesse período, é um período de nós, enquanto igreja, orarmos pelos nossos irmãos, visitarmos os nossos irmãos. Estarmos ali curando a ferida. A disciplina, ela expõe o podre, a disciplina, ela expõe a ferida. Aí vem o amor da comunidade de fé, cuidar para que a ferida feche. Não é para escândalo, não é para a gente falar, aquele sujeito nunca me enganou, eu sabia que ele era aquilo ali. Fulano, só esperava isso dele, e agora, se Jesus, ele é misericordioso, compassivo e dá o tempo da disciplina, muito mais devemos ser nós, irmãos. Muito mais devemos ser nós. Por quê? Porque também somos pecadores. Porque também somos falhos. A mesma misericórdia, a mesma graça, o mesmo tempo que o Senhor dá para nós irmos consertando e melhorando a nossa vida, nós devemos dar para os nossos irmãos também. Mas também devemos estar atentos, como Jesus estava, com aqueles que não querem se arrepender. E aí lembramos, não podemos ser tolerantes. A tolerância, ela não é uma virtude. Ela é uma palavra com ação negativa. Ela é uma palavra com ação negativa. Nessa avaliação de Jesus, esse olhar de fogo, raio-x, mais forte que do Superman, né? Nessa avaliação, ele também está olhando para aqueles fiéis, os remanescentes que ficaram lá. Os fiéis, aqueles que não se dobraram.
E ele tem uma palavra para eles também, a partir do versículo 24, perdão. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá aos pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Outra advertência. Jesus está falando, olha, vocês que ficaram aqui fiéis, se mantenham fiéis. Porque a gente pode se inflamar, né? Ah, eu não sou Jezabel, eu não sou esses aí dessa doutrina, seguidores de Jezabel. Quando Jesus veio avaliar, eu fiquei bem na fita, eu fiquei bem. Aí a gente vai desvia de quê? Do bom evangelho. Da essência da palavra. Então Jesus fala, olha, vocês que ficaram aí, eu não vou pôr peso em vocês, mas olha, conservem o que tem. Não percam o que vocês têm. Conserva, se mantenham assim. Se mantenham. E o ser humano, ele tem um orgulho, né? E às vezes o nosso orgulho, né? Ah, eu não sou como fulano, eu não sou como aquele. Quando nós fazíamos o trabalho lá na Atlântica com os moradores de rua, os dependentes químicos, as pessoas, né? Eu sempre falava para as pessoas que nos ajudavam, sabe por que nós não estamos ali? Não é porque nós não somos melhores que eles, nós somos melhores que eles. É porque a graça e a misericórdia de Deus está sobre nós. Porque nós poderíamos estar ali, nós somos suscetíveis a todo tipo de falha e de erro. É porque Deus tem nos sustentado. Olha para trás da sua história. A minha história. Vô alcoólico, pai alcoólico, tios, com exceção de um único tio, não foi para o alcoolismo porque nunca bebeu. Todos que beberam desenvolveram o alcoolismo. Morreram do alcoolismo. O que me impediu de não estar lá? A graça e a misericórdia de Deus. Um alerta. Conserva, Marília, o que tem. Conserva o que você tem aprendido. Não se ensoberbeça. Se mantenha fiel até Jesus voltar. Então, nosso comprometimento, irmãos, com Cristo, ele é contínuo. Ele é diário. Ele é contínuo, ele é diário. Às vezes a gente vem para uma ação missionária e a gente fica muito crente, muito santo. A gente vem, aquilo dá dá, sabe, tipo aquela adrenalina na gente, aquela emoção, e a gente quer, aí a gente volta para as nossas casas, vai esfriando, aí você já não mantém o que você tem. A gente, na dinâmica de ministério, a gente vai observando. Fulano deixa de ir um pouquinho na igreja, começa a falar besteira, já não é a mesma coisa mais. Aí eu falo com o Valdo, fulano tá faltando, tá diferente. Tá? Puxa a orelha lá, tá faltando. Conserva o que tem. É contínuo. Nós somos chamados para manter a boa fé, a sã doutrina todos os dias. Todos os dias, conservar o que temos no trabalho, em casa, onde for, onde a gente estiver, todos os dias, diariamente, conserva o que tem, até que Jesus venha. Nós temos que ser vigilantes, irmãos, para que Deus possa vir, nos buscar, ou nós irmos ao encontro dele, e ele vê que nós conservamos a fé. Nós somos daqueles que conservaram a fé. Para a gente fechar, os crentes que conservam a fé, eles são o quê? Eles fazem o quê? Eles são as pessoas que são os referenciais na sociedade. Naquela época e nos dias de hoje se fazem muito importantes as pessoas que conservam a fé, porque as heresias estão aí, como estavam naquela época, o mundo continua sendo o mesmo. Os deuses desse mundo só mudam de nome.
Só coloca nome diferente neles. Mas eles continuam aí para desviar as pessoas do caminho. Então, nós temos essa missão de conservar, mantém o que tem. Recebeu o Evangelho? Mantém o Evangelho, conserva, até que Jesus venha. Por quê? Porque tem pessoas que estão precisando ver esse Evangelho. Porque está cheio de grêmios por aí, está cheio de ensinamentos por aí, está cheio de sedução por aí, está cheio de Jezabel por aí. Conserva o que tem. Esse é o desafio para nós. Jesus falou para João naquela ilha e fala para nós hoje. Que nós possamos entender que como igreja estamos sob o olhar de raio-x de Jesus. Ele repreende o pecado da tolerância. A tolerância não é virtude. Ele repreende, né? O que foi tolerado? Foi dado acesso ao ensino, uma pessoa que não seguia a sã doutrina. Devemos ser cautelosos com isso. A igreja está se perdendo nisso. Corre risco de alguns tempos a gente estar igual na Europa, nem ter igreja mais, porque foi assim que a igreja da Europa foi destruída, com liberalismo, com coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus. E ele dá o tempo da disciplina, tem um tempo da disciplina. Não houve arrependimento, não seja tolerante, mas entenda que o tempo da disciplina ele é necessário, porque demonstra misericórdia e graça. E ele nos aconselha, aqueles, né, que receberam a palavra, a conservar e manter até o fim. Amém? Amém. Dá tempo para falar de Sardes? Dá? Dá? Dá. Ok. Então vamos para Sardes agora? Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Sardes é uma igreja que nasceu numa cidade muito rica, mas uma riqueza do passado.